essa reforma sempre teve resistência de uma parcela da sociedade que era contra fazer esse ajuste. Mas a gente vê ao longo do tempo que as pessoas compreenderam a importância dessa matéria. E é por isso que ela teve uma votação na Câmara, uma votação expressiva, inclusive. E o Senado Federal tem esse sentimento e essa responsabilidade com o Brasil. E é por isso que muitas das vezes as pessoas falam que no Senado há uma certa facilidade em debater um assunto como esse, também por conta do número de senadores em relação ao número de deputados, mas por conta do que a gente fez, de socializar o debate. Então, a gente está debatendo essa matéria junto com a Câmara desde o dia que essa matéria chegou na Câmara dos Deputados. Então, todo mundo tem um conhecimento da matéria. Foi por isso que a gente estabeleceu um calendário. Mas o importante desse encontro, dessa reunião aqui na casa do presidente Rodrigo Maia, foi uma agenda de trabalho com o senador Tasso, que é o relator, com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, para a gente estabelecer essa relação que tem sido de parceria e de harmonia entre a Câmara e o Senado, por conta da inclusão de uma PEC paralela, que é, e o Senado deveria fazer isso, como Casa da Federação, a inclusão dos estados e municípios. O presidente Rodrigo falou da dificuldade do debate, da inclusão na Câmara dos Deputados. Mas no Senado, a gente está tão conectado com o que é o certo, que o nosso debate no Senado, o texto construído pelo senador Tasso Gereissati, é um texto que ameniza essa discussão em relação aos governadores, mas também passa a responsabilidade para que eles possam fazer, por lei ordinária, não por emenda constitucional, nas suas assembleias e assim mesmo nas câmaras de vereadores, a reforma dos seus estados e dos seus municípios. Então, com certeza absoluta, o Senado está fazendo a sua parte, está cumprindo o seu papel. O senador Tasso fez várias alterações, inclusive supressão no texto, que não atrapalha a promulgação do texto, do eixo principal da reforma, no que diz respeito ao governo central, mas também fez e fará algumas alterações na PEC paralela, e dentre elas a principal é a inclusão dos estados e dos municípios, dando essa concessão para que os estados que queiram fazer o seu ajuste façam através de lei ordinária nas suas assembleias. As onerações passam, presidente? É isso que ele falou. O debate da questão do agro perdeu por 2 votos na comissão especial. Então não chegou nem a ir ao plenário porque perdeu na comissão especial. Mas a gente tem o sentimento de que esses grandes conglomerados que exportam as commodities do setor produtivo, eles têm sim capacidade de pagar a questão do patronal, porque o funcionário já recolhe, mas o patronal não faz a sua parte, não faz o seu dever de casa. E é importante que a gente esteja fazendo uma reforma que atinja todos os segmentos, assim como as filantrópicas. Quando se tirou as Santas Casas, nessa emenda da PEC paralela que o senador Tasso apresenta, ele tira as instituições que realmente têm um trabalho importante no Brasil, mas ele também algumas instituições que são filantrópicas, mas que têm condições de pagar a parte patronal, porque o funcionário já paga. O que não paga é o lado do empregador. Portanto, eu acho que será um bom debate, será um debate importante para apresentar as manifestações de ambos os lados, mas o nosso sentimento, que tem grande chance de avançar no Senado Federal, a Câmara dos Deputados vai se debruçar, como o presidente Rodrigo falou. O regimento na Câmara, ele segue um rito mais lento, mais longo. No Senado as coisas foram estabelecidas por um calendário, vocês estão acompanhando isso. Nós fizemos um calendário de tramitação e de votação da matéria e que a gente está cumprindo ele. E todos os senadores estão participando, inclusive aqueles que são contrários à matéria. Então é bom assim, que cada um faça a sua parte, que cada um coloque o seu ponto de vista, mas que no final a gente consiga entregar uma reforma que possa equilibrar as contas dos estados e dar tranquilidade para que a gente possa virar essa página do equilíbrio fiscal, avançar na reforma tributária, avançar no Pacto Federativo, que é importante fazermos isso para descentralizarmos os recursos e darmos condições dos estados cumprirem com as suas obrigações, os municípios também, e poder fazer esse conjunto de reformas a partir da reforma da nova Previdência. Semana que vem, sessão onerosa, sessão do Congresso e instalação da CPI vista das fake news. A pauta da semana que vem é votarmos a sessão onerosa, que estava acordado já com todos os líderes
que era para a gente ter votado ontem, mas a sessão do Congresso se estendeu um pouco mais, acabei cancelando a sessão do Senado Federal. Como nós não deliberamos os PLNs da sessão do Congresso e não votamos a LDO, a gente já convocou uma nova sessão do Congresso para deliberar essa matéria. Então eu estou pretendendo fazer uma sessão que comece 10 horas da manhã agora, para não termos o problema do adiantado da hora e acontecer o que aconteceu ontem. No meio da votação dos destaques dos vetos, a gente ter o quórum reduzido e não conseguir alcançar o número mínimo e ter que encerrar a sessão. Então, eu vou pensar em fazer essa sessão ou na terça ou na quarta, e se fizermos o Congresso na terça, votaremos a sessão onerosa no Senado na quarta. Se fizermos a sessão onerosa na terça, vamos fazer o Congresso na quarta para deliberar a pauta do Congresso. Agora, presidente, na prática, a PEC paralela, o texto em si, ele ainda não existe. Ele vai ter que ser destacado ainda, é isso que vai acontecer. Ele ainda não existe, né? Na verdade, ele existe, porque no relatório do senador Tasso, ele apresenta uma sugestão à Constituição de uma proposição autônoma, que esse é o termo adequado para usar em relação a essa Constituição dessa nova PEC. O que a gente está fazendo é, no plenário, um parlamentar fazendo um destaque do texto principal, e esse destaque do texto principal precisa da maioria simples no plenário para ser destacado. Então, com certeza nós teremos esse destaque. E a partir desse destaque, todos os artigos que forem destacados e os novos artigos que estão no relatório, mas que serão destacados também no plenário, constituirão essa nova PEC chamada de PEC paralela. Ela chega depois, então, né? Depois da promulgação da PEC principal. Não, ela é praticamente no mesmo dia. Só que a promulgação do texto principal vai ocorrer em uma sessão solene marcada pelo Congresso. E ela é votada no plenário e volta para a CCJ para em 30 dias ser deliberado. E aí, só depois desses 30 dias que ela segue para a Câmara. Ela volta para a CCJ. Quando terminar a votação na CCJ, ela vai para a Câmara dos Direto. Deputados, Tá. para a CCJ, para a admissibilidade e para a Comissão Especial. Mas até quando dá para concluir no Senado a PEC paralela? Em 30 dias, quando ela retornar para a CCJ. 30 dias após a votação. Porque é o prazo que a CCJ tem regimental para debater a votação de uma emenda constitucional. Mas Seria aí ela novembro, volta primeiro e então, segundo presidente. turno no plenário, né? Ela não sai direto da CCJ para a Câmara. Ela vota já no plenário, no destaque, na hora da votação do texto principal. Agora desculpa, finalizando a sessão onerosa, tem acordo para votação do primeiro e segundo turno e o senhor conversou com o presidente Maia para dar celeridade, já que... Vão fazer, a Câmara vai fazer. A gente não tratou isso hoje, mas a gente tem conversado muito, então a gente tem avançado nessa relação. A sessão onerosa, a emenda que o Senado está fazendo, está disponibilizando 15% para estados e 15% para municípios da exploração do petróleo, que dá mais ou menos 10 bilhões e 900 milhões para estados e 10 bilhões e 900 milhões para municípios. Então nós estamos falando de uma emenda que o Senado promoveu em um texto que a Câmara tinha votado, que vai liberar 22 bilhões de reais para estados e municípios. Eu não tenho dúvida que uma emenda constitucional dessa natureza, a Câmara dos Deputados vai votar o mais rápido possível para fazer esses recursos chegarem na ponta nas prefeituras e nos governos.